eu vou agora, senhor presidente, toda terça-feira, ler aqui o relatório da situação agonizante do Rio São Francisco. Toda terça-feira eu vou trazer esse boletim para ser lido aqui no Senado, para que Vossa Excelência e os senadores e senadoras tenham conhecimento. Até o Correio do Povo de Alagoas, do estado do senador Fernando Collor, o Correio do Povo, estampa hoje a seguinte manchete: assoreamento do Rio São Francisco, um caminho sem volta. Aliás, o que eu já digo aqui há muito tempo, o assoreamento está aumentando em torno de 28 mil toneladas por ano, ou seja, o Rio São Francisco, na sua calha principal, está recebendo 28 milhões de toneladas por ano de argila, areia e barro. Então, a calha do Rio São Francisco vai ficar completamente obstruída em 10 anos, o que significa dizer que não vai adiantar chover nas cabeceiras do Rio São Francisco, no Alto São Francisco, em Minas Gerais, ou na Bahia, nos seus 3 últimos afluentes, porque em 10, 12 anos não vai chegar água mais em Sobradinho se não tomasse providência imediata do projeto que a Codevasp conhece muito bem, o ministro Helder Barbalho conhece bem, o senador Fernando Bezerra também conhece bem. Então, toda terça-feira, eu vou trazer agora aqui o relatório, como se fosse um relatório de um paciente que está na UTI e está morrendo, e todos estão vendo morrer e não tomam providência. Então, por exemplo, senhor presidente, hoje a barragem de Três Marias praticamente não tem vazão afluente, ou seja, praticamente não está chegando água nenhuma na barragem de Três Marias, em Minas Gerais. E a vazão defluente da barragem de Três Marias, para sustentar a jusante da barragem, está em torno de 263 metros por segundo. Agora, vamos para Sobradinho. Barragem de Sobradinho. A barragem de Sobradinho hoje está com volume útil de 10,0,5. Olhe bem, o ano passado tinha 22% de volume útil. Hoje a barragem de Sobradinho está com 10,05% de volume útil. Está com a vazão afluente, ou seja, a água que está entrando na barragem hoje está em torno de 380 metros por segundo. E está soltando 621 metros por segundo para sustentar Itaparica, o complexo de Paulo Afonso e Xingó. Então, se você está tendo hoje Sobradinho com a vazão afluente de 380 metros por segundo e ela está soltando o dobro, pelos cálculos que fizemos hoje, no final do mês de setembro, a barragem de Sobradinho vai para o volume morto, que é uma coisa dramática para todos aqueles que se servem do rio, inclusive para a transposição que foi feita. Eu quero repetir outra vez, nunca fui contra a transposição, fui contra fazer transposição sem fazer os investimentos da revitalização do Rio São Francisco. Então, eu vou trazer toda terça-feira aqui para chamar a atenção do Senado Federal, do Governo Federal, para que se tome a providência imediata. E não tem outra providência imediata a tomar, senão o governo federal, o governo Michel Temer, publicar um decreto de estado de emergência para agir imediatamente, primeiro, na dragagem dos pontos críticos da calha do rio, para quando chover agora, novembro, dezembro, janeiro, na cabeceira do Rio São Francisco, em Minas Gerais e na Bahia, a água chegar em Sobradinho. Porque se, como está agora, com a profundidade praticamente liquidada, você vê lá e se atravessa andando o Rio São Francisco em quase toda a extensão dele na Bahia e também em Minas Gerais. Se alguém quiser hoje chegar lá no Rio São Francisco, em Minas Gerais, em Pirapora, e atravessar do outro lado de Pirapora e chegar em Buritizeiro, sai de Pirapora, atravessa, vai a Buritizeiro a pé.
a pé, em Minas Gerais. Estou falando do Alto São Francisco, né, do Médio e Baixo São Francisco. E hoje, senhor presidente, 15 quilômetros de mar já entrou no Rio São Francisco. 15 quilômetros de mar já entrou no Rio São Francisco. Vou repetir, toda terça-feira eu vou trazer o boletim do principal rio do Brasil hoje, porque será aquele que pode sustentar os estados receptores, Paraíba, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte e, acima de tudo, o estado do Ceará. O estado do Ceará precisa muito das águas do Rio São Francisco. Muito. Até porque os seus açudes estão numa situação muito ruim. As chuvas não deram para dar aquilo que era necessário para abastecimento de água. Então, aqui está o relatório de um doente que está na UTI há mais de 30 anos, esquecido por todos os ex-presidentes da República que passaram nesses últimos 30 anos pelo governo federal. Não se pode colocar na conta do governo Michel Temer agora, não. É mais de 30 anos. Carlos Drummond de Andrade chamou a atenção disso em 1985. O poeta mineiro faleceu em 1987 e chamou a atenção disso na beira do Porto de Pirapora em 1985. E não se fez absolutamente nada. Se tem um crime contra o Nordeste que se faz há 30 anos, é o crime de não se revitalizar o principal rio do Brasil e o mais extenso, 2.780 quilômetros de extensão. Nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, no estado de São Roque de Minas e vai até o Atlântico. Portanto, esse relatório será o relatório de toda terça-feira do doente que está na UTI pela negligência de todos aqueles que foram responsáveis e são responsáveis pelo Rio São Francisco hoje.